Bom dia a todos aí, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, 19 de outubro de 2022. Hoje, a pauta de hoje é felicidade organizacional e as novas táticas para reter talentos. Quem vai falar conosco é o Jonathan Silva, ele que é bacharel em economia pela UEM e tem gestão de marketing pela Euripium College Management. Também tem experiência em liderar times de vendas em unicórnios como Stone e PayPal e é o fundador da Games GG. Então, primeiramente, quero agradecer aí a sua disponibilidade em vir trazer esse assunto aí tão importante aí para as empresas que querem reter talentos, né? E além de novas formas e proporcionar um clima organizacional aí positivo aí, tá? E apresentar algumas táticas que as empresas têm usado. Sim. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite, Nilmar. É um prazer, uma honra poder bater um papo aí com vocês, compartilhar algumas boas práticas, aprendizados e também ouvir e aprender alguma coisinha. E tem sempre algo novo que está acontecendo, ou insights, reflexões, que vale muito a pena a gente sempre buscar, né? Felicidade e bem-estar, né? Eu uso aqui os dois termos, porque é bem difícil você definir o que é felicidade, é um negócio um pouco subjetivo, cada um tem uma percepção, mas bem-estar, sentir-se bem é algo um pouco mais fácil, assim, mais em comum ali, né? Para que todas as pessoas consigam ver. E olhar pela ótica da empresa, né? A ótica, será que isso é responsabilidade do empregador? Será que isso, no mundo dos negócios, a gente tem que se preocupar com isso ou não, né? A gente já viveu vários ciclos diferentes, já aprendeu muita coisa em termos de gestão de pessoas, mas o mundo continua girando, continua mudando e todo dia tem uma nova geração, um novo comportamento, uma nova tecnologia, uma nova tendência. Então é ideal a gente estar sempre se atualizando e buscando e se adaptando para conseguir performar bem, né, e obter sucesso tanto na nossa empresa quanto na nossa vida pessoal. Beleza? Antes de eu falar um pouquinho, né, de felicidade, vou me apresentar aí para vocês. Como o Nilmar comentou, sou maringaense, sou Jonathan, me formei em economia na UEM. Eu entrei um pouquinho cedo, tinha 16 anos, que acabava de terminar o ensino médio. Sempre gostei de matemática e história. Aí eu olhei as específicas, falei, isso aqui é para mim. Enquanto eu estudava na UEM, fazia economia, eu trabalhei na usina Santa Terezinha, aqui em Maringá, com os Meneghets. Depois eu fui trabalhar no Itaú. Comecei como estagiário, virei gerente de contas lá, né, Uniclass. E aí, quando eu estava terminando a graduação, eu ainda não falava inglês. E aí eu tinha o sonho de ser trainee, de ganhar um mercado corporativo ali, de poder trabalhar em algumas empresas que eu admirava. E para eu realizar esse sonho, eu precisava falar inglês. Aí eu fui morar na Irlanda, morei em Dublin por um ano e meio, num frio da bexiga, vento, chuva e por aí vai. Mas foi legal, consegui desenvolver meu inglês e fiz uma pós-graduação em marketing nessa Europe College of Management, ECM. E de lá eu apliquei para alguns processos seletivos para ser trainee. Trainee é como se fosse um talento, né? Jovens talentos das empresas ali para você entrar para ser preparado para depois assumir um cargo de liderança, né? E aí eu entrei como trainee na época se chamava Acesso Digital, hoje ela se chama Único IDTech, é a maior empresa de SaaS, Software as a Service, né, que é aquele modelo de assinatura recorrente da América Latina. Trabalhei quase um ano lá, ajudei a criar um produto, desse produto a gente criou uma nova empresa, aí essa empresa acabou não dando muito certo, fui convidado para trabalhar numa empresa chamada Pagar.me, era uma fintech lá em São Paulo, que estava super bem. Essa fintech foi vendida para a Stone, que é aquela maquininha verde, que acho que já chegou em todo o Brasil, né? Hoje é uma marca bem consolidada, que também tinha sido fundada recentemente, né? Então, participei do processo ali de fundação dos times comerciais, das estratégias, da preparação para o IPO, que é a oferta de capital no mercado, né, da Estônia. Eu estava lá quando essa oferta do capital aberto da Estônia aconteceu. Recebi mentoria da Falcone, das principais consultorias aí do Brasil e do mundo. E aí eu recebi um convite para fundar o time comercial do PayPal no Brasil. Que o PayPal é uma carteira digital americana, tem participação mundial, mas eles não tinham uma venda direta no Brasil e tal. É pela complexidade de lidar com o brasileiro e com o mercado de pagamentos brasileiro, que é o único no mundo que tem
parcelamentos, tem tudo que a gente já conhece aí no dia a dia, então é um pouquinho difícil para quem é de fora entender que a gente está acostumado a comprar as coisas parceladas e tal, como a gente funciona. Deu super certo, a gente ficou entre os 3 melhores times do mundo, né? No PayPal, fiquei 2 anos e meio no PayPal, e lá dentro do PayPal eu recebi um desafio de trazer um pouquinho mais do universo dos games para dentro do PayPal, né? A gente está falando de um cenário de mais de 100 milhões de gamers no Brasil, é a maior indústria de entretenimento do mundo. Se você somar cinema e música juntos, não produz e não gera a receita do que os games geram, né? Então é um assunto que também não dá para a gente não prestar atenção. Ao me envolver nesse projeto, acabei me apaixonando e empreendi com games, né? Hoje eu sou o fundador e o CEO da Gamesy, que é uma startup focada em organizar campeonatos, em desenvolver relações interpessoais através dos games, né? Tanto para empresas quanto para clientes finais. E do lado pessoal, né? Porque a vida é meio que um equilíbrio, né? Então, enquanto eu estava me desenvolvendo profissionalmente, do lado pessoal, eu sempre gostei de jogar um game também, pratico jiu-jitsu, sou filho da dona Sirlene Pereira da Silva, uma guerreira que se dedicou muito para que eu fizesse faculdade, fosse morar fora e por aí vai. Irmão da Natália, né? Então, sou irmão mais novo, tenho uma irmã mais velha que sempre puxou no meu pé. Marido da Kelly, que está aí acompanhando, então a Kelly é minha esposa, né? Então, e pai da Maria, né? Estou sempre rodeado de mulheres muito fortes, muito poderosas ao meu redor. Onde eu olho, tem alguma, e eu estou sempre aprendendo com elas e sempre me desenvolvendo. E para mim, pessoalmente, uma prioridade, assim, quando a gente pensa em talvez propósito ou, né, coisas que são relevantes, assuntos que eu pesquiso, que eu me engajo, é a questão de igualdade de oportunidades, tanto de gênero, de raça, de por aí vai. Eu acho que o mundo, quanto mais oportunidade a gente der, maior vai ser a nossa produtividade também, consequentemente. Então, a tecnologia já começou a mostrar isso, né? O acesso à internet, a tecnologia, começaram a surgir talentos na Índia, talentos espalhados pelo mundo inteiro, né? A gente está aqui num fórum discutindo a região oeste do Paraná, mas com assuntos relevantes que estão acontecendo em todo o planeta Terra, né? Então, acho que trazer essa oportunidade de igual, ela só tem a agregar para o mundo como um todo, então é algo que eu sempre me engajo, né? Então, empresas, assuntos que levam isso como pauta são coisas bem relevantes para mim. Agora vamos falar um pouquinho, né, do que é aí, né, felicidade e tal, e isso dentro do ambiente corporativo. Acho que a primeira coisa que a gente vem, né, a refletir, quando principalmente eu olhando para minha vida, né, foi tipo, tá, o que eu preciso para chegar na minha melhor versão, né, para ser o melhor que eu posso ser. Existem aí pessoas que têm um objetivo muito bem claro, muito bem definido. Eu vou comprar uma casa, eu vou viajar, eu vou ter dinheiro, fazer 1 milhão até os 30, por aí vai. Mas acho que no final das contas, independente do seu objetivo, seja ele de mudar o mundo ou de ter, né, algumas coisas materiais, a gente está sempre buscando a nossa melhor versão, né? Como que eu posso ser melhor hoje, ou na rotina, ou no dia a dia, no trabalho, na família e tal. E é uma jornada, né, longa e duradoura e de muito aprendizado. E normalmente, né, eu passei por isso e a grande maioria das pessoas também. Normalmente a gente parte daquele modelo em que primeiro a gente busca o sucesso, né? Então, primeiro a gente treina muito, se dedica, se entrega no trabalho, tal. E aí, quando a gente atinge o sucesso, a gente assume que a felicidade vai ser meio que uma consequência. Então, depois que eu comprar a casa, depois que eu ser promovido, depois que a minha empresa faturar 1 milhão, aí eu vou ser feliz, né? Então, eu acho que esse é o modelo em que a gente foi meio que educado, e que a gente assistiu e acompanhou as empresas, né? As pessoas de sucesso. Mas na prática, será que isso tem funcionado no mercado de trabalho, né? Será que hoje, no século XXI, 2022, com foguete, disputa de foguete aí que a nossa amiga comentou, e uma série de coisas acontecendo, será que esse modelo ele ainda se aplica, né? Da gente primeiro buscar o sucesso e, consequentemente, daí a felicidade vem? Bom, os dados têm mostrado algumas coisas um pouquinho diferentes para a gente, né? Não sei se vocês conhecem esse termo, The Great Resignation. É conhecida como uma das maiores crises existenciais do mundo, né, que começou durante a pandemia, aonde grande parte da população, né, começou a pedir demissão dos seus empregos, principalmente nos Estados Unidos, depois no Brasil e no mundo,
por não se sentirem, né, valorizados ou não sentir um propósito, alguma coisa maior naquilo que ele estava fazendo, né? Então, é um assunto bem comum, se você for falar com pessoas de RH, gestores de pessoas, tá todo mundo atento a isso, né? Cerca de 30% das demissões no Brasil aí foram voluntárias. É um ponto, né, estranho a gente falar, né? A gente sempre falou de demissão por falta de emprego, né? Mas a gente agora está falando de demissão voluntária por falta de propósito, por falta de motivação, a motivação dos principais vilões, né? Burnout dentro do mercado de tecnologia. Burnout agora é uma doença do trabalho, então é um ponto que a gente tem que ficar atento e tem prejudicado muito a produtividade. Nos Estados Unidos começou um termo novo chamado quiet quitting, e já atinge metade dos trabalhadores americanos. Isso também começou a se mostrar aqui no Brasil, que seria as pessoas, né, que têm entrado para trabalhar não com o interesse de serem promovidas, de serem reconhecidas, mas com o interesse de fazer a menor quantidade de esforço possível, né? Então, assim, eles não estão mais acreditando naquele sonho de carreira e quanto menos eu puder fazer, melhor, né? Melhor porque eu consigo tempo para mim, porque a empresa não vai me valorizar e por aí vai. Então, a gente tem grandes desafios. Na prática, o modelo de buscar o sucesso e depois, com o sucesso, vir a felicidade, acaba que não tá se pagando, né? As pessoas não estão tão felizes dentro do ambiente de trabalho. Isso tem impactado de uma forma negativa a produtividade mundial nossa, né? Então, é um assunto global, esse assunto que a gente está abordando aqui. E será que é preciso escolher entre o sucesso e a felicidade, né? Uma vez que a gente tem noção clara de que o sucesso é tão importante para que a gente atinja os nossos objetivos, atinja as nossas metas, né? E a gente também acredita que a felicidade é fundamental para que eu tenha um equilíbrio, para que eu consiga ser feliz naquilo que eu estou fazendo, né? Como é que eu faço para manter, né? Como é que eu escolho? Será que é preciso escolher? A gente acredita que não, que você não precisa escolher, você pode ter os dois em equilíbrio, né? Então, essas são as principais escolas aí, elas estão trazendo isso para a gente em termos de gestão de pessoas, de empresas de tecnologia, empresas que eu passei e que eu trabalhei. É esse conceito de que dá para equilibrar a vida pessoal e a vida profissional, né? Até, por exemplo, dentro do próprio PayPal, a gente tinha uma série de grupos que não era abordado coisa de trabalho. Então, tinha grupo Amplify, que era abordado as causas dos negros no Brasil, tinha grupo dos gamers, tinha grupo de quem corria, tinha grupo de quem gosta de cozinhar. Então, a empresa, de certa forma, ela criava ali os nichos e tentava fazer com que a pessoa falasse de outro assunto que não necessariamente o trabalho, que às vezes deixava ela sobrecarregada, né? Então, como é que a gente pode trazer esse equilíbrio entre sucesso e felicidade, né? A ideia principal aqui do nosso papo é a gente começar a pensar num outro modelo, né? Inverter a ordem de prioridade, né? Em vez da gente tentar primeiro obter o sucesso, esperar que isso leve à felicidade, vamos começar a trabalhar em nossa felicidade, o que aumentará o nosso sucesso. Então a lógica ela passa a ser a inversa, né, para gerações mais jovens e tal. Isso está cada vez mais evidente, né? Você pega que o consumo de carros diminuiu, as pessoas compram menos carros, usam mais Uber, usam mais o Airbnb, que é para, eu quero ir para a praia, mas não preciso ser o dono, né? Não preciso esperar eu ter uma casa na praia, eu alugo, quero ser feliz agora. Então, hoje, os comportamentos, né, dos jovens das empresas também têm sido muito na linha de buscar uma felicidade no caminho, não no final. Então, você tem, assim, as empresas que obtêm mais sucesso no mercado são as que conseguem fazer reconhecimentos para cada ciclo, sabe? Então, no final da semana, tem uma sexta-feira para comemorar alguma coisinha e tal. Aí, no final do mês, tem alguma comemoração. Aí, no final do trimestre, tem alguma comemoração. Então, não tem aquele espaço longo, sabe? Que antes a gente passava o ano inteiro e no final do ano, se a gente bater a meta, a gente viaja. Não, hoje a gente se diverte enquanto corre atrás da meta. Porque a gente começou a entender que quando as pessoas estão felizes, elas conseguem produzir mais, né? Então, será que isso funciona dentro do ambiente de trabalho? Né? Alguns dados bem legais aqui, né? O sucesso e a felicidade são geralmente correlacionados positivamente. Como muitos estudos sobre força de trabalho mostram, exemplo, as empresas na lista das 100 melhores empresas para trabalhar no mundo, da revista Fortune, tiveram um aumento médio de 14% no preço das suas ações a cada ano, de 1998 a 2005, em comparação com 6%. Então,
As empresas que têm um ambiente que é propício, que as pessoas gostam de trabalhar, que se preocupa com a felicidade, com o bem-estar, elas crescem o dobro do que as empresas que não estão, né, priorizando isso. Então, esses dados são bem relevantes para a gente perceber que, na prática, já faz um tempo que isso vem funcionando, né? Então, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, como eu comecei a ter interesse lá atrás, o pessoal falava escritório do Google, tem até aquele filme de estagiário do Google, era o escritório que tinha piscina, era isso, era aquilo e tal. Mas será que era aquilo a diferença do Google, ou será que o Google já tinha tomado a sacada de que ela precisava criar um ambiente onde as pessoas estavam felizes e aí elas seriam mais criativas, produziriam mais? Então, as empresas de tecnologia elas já fazem isso há um tempo, né? E agora meio que o mundo inteiro tá virando a chave para prestar um pouquinho mais de atenção e trazer um ambiente mais alegre, mais descontraído, né? Com bem-estar sendo uma das prioridades dos gestores de empresa. E por quê, né? Por que, que isso gera tanto resultado assim? Por que, que as empresas começaram a olhar da onde saiu que felicidade, bem-estar vai impactar os resultados da empresa, né? É bem simples na prática. A felicidade nos torna mais atraentes e mais produtivos. Isso é um fato, peguei de uma pesquisa, né? É exatamente isso. Então, as pessoas, quando elas estão mais, elas se sentem mais atraentes, se sentem felizes, elas produzem mais e quem está de fora percebe. Então, eu liderava times de venda, né, em todas essas empresas. E os meus times de vendas, eles precisavam estar felizes. Você imagina, você vai comprar algo com alguém que já não está tão bem, assim, já está meio, né? Bom dia só se for para você. Como é que você vai acreditar que aquilo que ela está oferecendo vai fazer bem para ela, se você não está bem, se quem não está oferecendo está bem? Então, você mostrar, né, você se sentir bem, impacta a pessoa que está fora da empresa também. Ela olha e fala: nossa, tem alguma coisa legal acontecendo nessa empresa, nessa cidade, nessa região. Todo mundo está sorrindo, está todo mundo bem, pessoal bonito, sempre alegre no trabalhar. E dentro da empresa também a produtividade sobe lá em cima porque a pessoa consegue conciliar melhor as horas de engajamento, a motivação dela, ela consegue ver valor naquilo que ela está fazendo, então ela tende a ter uma entrega maior, mais produtividade, né? Então, por isso, né, na prática, assim, para as empresas, é muito interessante abordar e pensar em felicidade corporativa, em bem-estar, e usar isso como uma forma de reter talentos. Seja você um empregado ou um empregador, é um investimento melhor aumentar a felicidade no trabalho e na vida. Então, é uma decisão também não só para o dono da empresa, né? Para o trabalhador também olhar e prestar atenção na rotina dele, né? Na alimentação, às vezes alguma coisa que ele pode melhorar, que vai impactar positivamente tanto na vida profissional quanto na vida pessoal dele. Então, é um excelente investimento pensar em felicidade, pensar em bem-estar. Mas será que o mundo está tão feliz assim? Né? A gente sabe que o negócio gera resultado, impacta positivamente, todo mundo quer se sentir bem, quer se sentir atraente, mas na prática a gente está saindo de uma pandemia e a gente tem vivenciado aí o maior índice de infelicidade global, né? Essa Gallup é um fundo mundial que faz pesquisas, né, em todos os continentes e valida ali como é que está o ambiente de trabalho e a relação entre as empresas e os trabalhadores, né? Então aqui a gente tem de 0 a 100, né? Então a gente chegou num patamar de 33% de infelicidade em 2021 e crescendo, né? Uma crescente que já começou um pouco antes da pandemia e tem se expandido muito pela quantidade de informações. Cada vez a mais a gente precisa estar presente, mais reuniões, mais coisas que eu tenho que acompanhar, uma pressão muito grande, e isso tem impactado aí na infelicidade. Então, a gente falou que felicidade gera resultado, mas na prática a gente tem aumentado a infelicidade, o oposto tem acontecido, sabe? As pessoas têm ficado muito estressadas, com raiva, tristes, com problemas psicológicos, né? E isso tem sido uma realidade. A gente acabou de sair de Setembro Amarelo, que a gente pouco aborda assim em mídia aberta, mas é um cenário muito grave assim de suicídios que tem aumentado no mundo inteiro, não só no Brasil, principalmente entre os homens, que existe um tabu muito grande para o homem falar um pouquinho do que ele está sentindo, né? Então, você falar que vou numa terapia, vou passar por um terapeuta, não estou feliz, não estou me sentindo bem, tem aquela sensação de vitimismo, né? De drama, então acaba que
vai guardando, e é que nem uma panela de pressão, uma hora explode, né? Uma hora o negócio acaba gerando uma tristeza, uma tragédia muito grande. Então, é algo que a gente tem que abordar, acho que aqui os líderes aqui envolvidos têm que estar atento, né? Trazer um espaço onde a pessoa possa falar sobre o que ela está sentindo, sobre as angústias, criar um espaço ali, alguma coisa para que ela consiga pôr para fora. Porque culturalmente a gente não é aconselhado, engajado a se expor, né? A colocar nossas fraquezas, nossas inseguranças. Mas isso tem mostrado em dados, né, algo ruim. Então a gente precisa ficar atento, né, com como a gente lida com as nossas emoções e poder falar sobre elas também é muito importante. Vou compartilhar com vocês um videozinho aqui agora, dessa mesma Group, que mostra um pouquinho da nossa realidade global, tá bom? A legenda, o vídeo eu só encontrei em inglês, né? A legenda ela foi feita por um robô, então pode ter algumas falhas, né, ali na hora da legenda, mas depois se alguém tiver alguma dúvida, eu posso ajudar e tal e trazer mais dados para vocês, tá bom? In 2021, global workers continued to feel the burden of the pandemic. In fact, for some, the weight of that burden got even heavier. So Gallup asked 68,000 employees in over 140 countries how their lives and careers were going, which became the insights found in this year's State of the Global Workplace report. The pulse of the global workplace is driven by well-being and engagement, and that pulse is dangerously low. However, it's still beating. Here's what we found. Before the pandemic, engagement and well-being were rising globally, and now they remain flat, both increasing by just 1 percentage point in 2021. This means that most employees do not find their work meaningful, think their lives are going well, nor feel hopeful about the future. Worker stress reached a record high for the second year, with 44% of employees saying they experienced a lot of daily stress the previous day. While these employees might not have been stressed about work, they were certainly stressed at work. And for the second year in a row, working women consistently report higher levels of stress than working men around the world. The findings from last year are grim, but as the world emerges from the worst of the pandemic, employee well-being should be top priority for world leaders. This starts with organizations not just caring about their employees as workers, but as people with complex stories, families, and friends to care for, all with goals of their own. Organizations who take responsibility for the well-being of their employees are more likely to attract top talent, retain workers, see high productivity and performance, and most importantly, improve the lives of the individuals, families, and communities they serve. The world's workplace is in a time of rebuilding, and leaders are the main architects. How will you build a more thriving workplace today and into the future? Download the State of the Global Workplace 2022 report to learn more. Pois é, então, como a gente pode ver, né, a pandemia deu uma complicada um pouquinho mais na situação, é um assunto muito sério, deve ser prioridade das lideranças, das empresas, enfim, também dos órgãos públicos, olhar para esse conceito, né, para esse momento de estresse que a gente está passando e começar a encontrar ferramentas para aliviar isso, né, para buscar um equilíbrio, né? A gente acha que, independente de crença ou de né, formas de conhecimento, o equilíbrio é sempre a melhor chave, né, a melhor solução para que a gente consiga voltar a se sentir bem, performar bem e por aí vai. A primeira coisa a lembrar é que a felicidade no trabalho ela requer um equilíbrio entre senso de significado e propósito, né? Então, como comentei, o equilíbrio é fundamental. E esse equilíbrio dentro do ambiente de trabalho, ele acontece quando a gente consegue ter uma clareza do que eu faço dentro dessa empresa, do que essa empresa faz, né? E qual é o meu propósito, qual é o propósito da empresa, como eu somo dentro desse organismo, dentro desse universo, né? Então, isso dá
uma tranquilidade de espírito ali para a pessoa que está trabalhando e tal, para ela ter facilidade de ver o valor das atitudes dela, né? Então, eu separei aqui 4 dicas, assim, bem legais, assim, que são práticas que as empresas de tecnologia de muito sucesso e alguns países estão adotando para lidar com esse ambiente e para lidar com esse tema de um ambiente de trabalho feliz, que eu acredito que vai ser bem útil aí para os gestores, para os líderes, para quem quiser adotar. A primeira delas é evidenciar o valor do trabalho e principalmente quem se beneficia dele. A gente, quanto mais cresce em termos de tecnologia e de produtividade, mais difícil fica, às vezes, para um trabalhador ver lá na ponta o que ele está fazendo. Né? Porque às vezes ele só pega relatório, ou só abre uma planilha do Excel, ou só guarda caixas, enfim, não é só, né? Mas é a percepção que ele tem do que ele faz diariamente, né? Então, como é que eu transformo aquele relatório nele, que ele está fazendo, como é que eu explico para ele que aquele relatório que ele está fazendo é fundamental para alimentar uma região do Paraná? Às vezes eu trabalho, né, alimentício e tal, então se ele não fizer o relatório no Excel, alguém fica sem comer. Então tem muitas empresas, por exemplo, o próprio McDonald's faz isso, né? Que na primeira semana em que se contrata um diretor ou qualquer pessoa que é contratada dentro da empresa, ela precisa passar uma semana dentro da operação final, na linha de frente com o cliente. No caso do McDonald's, o diretor vai entrar e vai servir hambúrguer. Ele vai entender a alegria da pessoa ao comer ou a pegar um McLanche feliz na própria Stone. Quando eu fui lá para ser gestor na Stone, eu não comecei, né, com uma sala para mim, com uma série de coisas assim como gestor. Eu comecei indo para a rua, porque um dos principais diferenciais da Stone é que ela tem aquela galera que usa uma roupinha verdinha que vai na porta do negócio e pergunta, oh, tá tudo bem na sua maquininha? Tá precisando de alguma coisa? Diferente dos outros meios de pagamentos que a pessoa precisava ir no banco pedir uma ajuda, a Stone vai até o cliente, né? E aí ali você consegue entender o valor daquilo que você está entregando. Então, acho que uma dica bem válida é para os donos de empresa, ali, para os gestores, tentar conectar a relação entre o que a pessoa está fazendo hoje com a entrega final daquela empresa, para ela ver um propósito, para ela ver um significado, para ela ver um valor no trabalho dela. Isso é muito importante. Assim, ela chega em casa, ou se um filho explica, pai, o que você faz? Ela consegue explicar não só o que ele faz, como a chatice da planilha, mas o que ela faz para impactar a vida da outra pessoa. Isso tem muito valor para nós, assim, sabe? O ser humano está sempre buscando um propósito, um senso de significado, né? Então, às vezes, a gente pode atingir isso através da empresa, e é papel da empresa encontrar isso, né? Conectar ali o valor final com a operação. Então, acho que esse é um ponto bem importante ali, que as empresas têm feito muito bem. A Stone faz isso muito bem, o PayPal, a iFood, uma série de empresas está sempre trabalhando com um colaborador, mostrando ali na prática o que eles estão entregando, né? O que aquele pequeno parcela dele gera ali de bem-estar para toda a sociedade. Um outro ponto muito importante, muito abordado, né, mundialmente, agora também no Brasil é bem abordado, é a questão da diversidade e da inclusão. Elas ajudam a impulsionar a moral e a produtividade do time, né? Agora vamos olhar para uma outra ótica. A gente fala, diversidade e inclusão é legal e tal, mas isso traz resultados, traz muitos resultados. Primeiro para uma pessoa, né? Vamos pensar para a ótica da pessoa que está entrando numa empresa aonde diversidade é prioridade, né? Então, às vezes eu sou negro, ou eu sou mulher, ou eu sou gay, enfim, eu tenho uma série de receios de grupos que às vezes não compactuam com os meus valores e tal. Então, eu fico inseguro ao entrar numa empresa onde, pensando num cenário de uma mulher, onde eu posso ser assediada por não ter batido a meta, ou pelo fato de eu ter ficado grávida, isso ser ruim para a empresa e tal, prejudicial, me pagar menos. Então, isso acaba gerando uma insegurança, um desconforto muito grande. Quando a pessoa entra numa empresa e ela se depara com uma diretora que é uma mulher preta, e aí ela vê que todo mundo tem liberdade para usar a roupa ou para ter ali, né, os valores, as crenças dela, desde que isso não prejudique o próximo, ela se sente mais segura. Ela fala, poxa, aqui eu posso ser eu, sabe? Não tem um problema nisso, sabe? Não precisa agradar um grupo
seleto dos donos da empresa ou de alguém assim assado, entrar no clube do Bolinha para ser promovido. Então, a diversidade ela traz muita segurança para quem está na empresa, para um colaborador. Então, olhar para a diversidade é muito importante, não só pensando nos clientes, mas pensando nos seus próprios colaboradores. Eles vão ficar mais à vontade, com certeza vão se sentir mais seguros, mais felizes e, consequentemente, vão produzir mais. E aí o sucesso vem. Lembra que a premissa principal para a gente é buscar primeiro a felicidade e aí a consequência é o sucesso, e não o inverso, né? Não querer que as pessoas trabalhem mais e mais e mais e depois elas se divertem lá no final do ano. Acho que essa lógica mudou. Falando ainda nesse conceito das pessoas trabalharem mais e mais e mais, um dos pontos, né, uma série de pesquisas foram feitas ao redor do mundo para entender pela ótica do colaborador o que ele gostaria, né? E o horário de trabalho flexível foi o principal apontamento, né? Então as pessoas querem trabalhar, querem trabalhar 8 até 10 horas, mas elas gostam de ter uma certa flexibilidade. Então eu começo às 8 aqui, faço essa palestra e tal, vou até às 11. Das 11 até às 2, eu vou buscar minha filha na escola, eu quero ter um tempo com ela, eu quero poder almoçar, eu quero desligar um pouquinho da versão produtiva e aproveitar, porque ela tem 6 anos hoje, né? Se eu for esperar eu comprar minha casa, eu conseguir meus milhões, para depois olhar para minha filha e ela já vai estar com 20 e poucos, já vai estar na faculdade e eu não vou ter aproveitado. Então, encontrar essa flexibilidade de horários, com possibilidade de home office, o modelo híbrido, tem despertado muito interesse dos colaboradores e tem engajado eles e gerado muito bem-estar, porque ele tem equilibrado melhor a vida pessoal e a profissional. As pessoas têm tentado ser mais presentes, tanto na paternidade, maternidade, também no casamento e por aí vai. E uma curiosidade legal, né? Acho que talvez alguns aqui já devem ter acompanhado, é um tema muito comum no Reino Unido e na Singapura. A Singapura, ela é um estado, é uma cidade-estado, né? É um país próprio. Eu, quando eu trabalhava no PayPal, eu prestava conta para Singapura. É um hub de tecnologia, um hub de inovação, fica ali na Ásia, ali entre a China, a Europa, a Rússia e tal. E eles estão sempre à frente também em termos de tecnologia e boas práticas, né? Então, tanto o Reino Unido quanto a Singapura começaram a adotar um modelo de 4 dias de trabalho na semana. Isso tem gerado alguns resultados positivos. Não se aplica a todas as áreas, a todas as empresas, é óbvio que não vai se aplicar a todo mundo, mas para o cenário de tecnologia, para o cenário de desenvolvimento, em que a gente não tem que necessariamente abrir uma porta em determinado horário, mas sim fazer uma entrega de tecnologia e tal, ou de criatividade, o modelo de 4 dias de trabalho na semana tem se mostrado bem interessante, né? 95% das empresas do Reino Unido que estão passando por esse modelo acreditam que permaneceram ou melhoraram a produtividade, né? 86% das 70 empresas vão provavelmente manter este modelo. Então, hoje ainda é uma loucura, mas eu acredito que nos próximos 5 anos a 10 anos, a gente vai começar a ver como o home office no passado já foi uma loucura e hoje faz parte da nossa rotina, discutir modelo híbrido ou home office. Acredito que nos próximos 5 anos a gente começa a discutir modelos de rotina de trabalho de 4 dias e 3 dias e tal, porque isso impacta positivamente na bem-estar, na felicidade e, consequentemente, no resultado e na retenção de talentos, né? Então, esse é um ponto bem legal que tem acontecido ao redor do mundo e tem impactado também muito ali o mercado de trabalho. Outra coisa bem bacana é a gente ser criativo ao pensar em benefícios corporativos, né? Então, a gente sai de um modelo em que vale refeição, vale alimentação e plano de saúde. E era o que a empresa podia fazer ali pelo colaborador. Fora, né, o que o Estado faz, que é o FGTS ali, que guarda um dinheiro para você. Duas coisas assim, dois aprendizados muito legais sobre isso. Primeiro, se você dá o dinheiro diretamente para o colaborador, às vezes ele não sabe muito bem como gastar. Steve Jobs dizia isso, né? Dizer que o cliente às vezes não sabe o que quer comprar, que a gente tem que, de certa forma, dar inputs para ele, né? Então, quando você tem um FGTS, um modelo de poupança compulsória, né? Aplicada pelo Estado, é o Estado ensinando você a guardar um dinheiro para quando for comprar a sua casa, porque, se não me engano, você pode sacar o FGTS para comprar uma casa ou uma questão de saúde. Caso não tenha o FGTS, existem pessoas mais liberais que acreditam que a pessoa por si só vai contratar e existem pessoas que acreditam que o brasileiro em específico precisa de uma ajuda na sua educação. O ponto principal
é que a empresa ela pode somar. Ela não precisa assim, eu pago um bom salário, ele que se vire. Ela pode dar exemplo, ela pode apoiar ideias ou benefícios, ela pode ir além, né, do básico, do feijão com arroz, e isso vai impactar positivamente na rotina dela. Então, eu vou trazer aqui alguns pequenos exemplos de benefícios corporativos que têm se destoado aí no mercado e têm impactado positivamente tanto na felicidade quanto na retenção de talentos. Alguns exemplos. O primeiro aqui que eu trouxe é a Caju. Ela representa ali os benefícios flexíveis, né? Houve uma mudança na CLT, onde as empresas podem dar, através de cartões de benefício, um saldo que não vai impactar no salário da pessoa. Então, por exemplo, eu vou dar agora um auxílio home office, um auxílio combustível, um vale cultura, uma premiação por ter sido feliz e uma série de coisas. Esses valores a mais, agora com a alteração na CLT, caso numa situação ruim, que a pessoa vai entrar com uma ação contra a empresa, ela não pode rever esses valores para incrementar o salário dela e para solicitar um reajuste salarial baseado nos benefícios e tal. Então, no passado, as empresas tinham muito receio de dar outras coisas, porque daí no futuro uma ação trabalhista, o advogado ia pegar, então você ganhou um bônus aqui, vamos incorporar isso no teu salário, rever tudo e a empresa vai ter que te pagar por tudo isso aí. Não mais. Então, hoje, o benefício flexível, ele vem para dar essa liberdade de você poder direcionar, né, a forma com que o colaborador pode gastar o dinheiro dele, sem ter o receio de um passivo trabalhista. Então, cresceu muito a questão dos benefícios flexíveis, que são normalmente cartões em que tem um saldo e você pode gastar com praticamente tudo ali, sabe? Desde alimentação, aí no cinema, games e por aí vai. E tem crescido muito aí, é uma tendência bem grande aí. Além da Caju, tem a Flex, tem a Swap, tem mais de 10 startups aí no Brasil, pelo menos, que estão oferecendo esse produto e tem tido um impacto muito positivo assim na rotina aí dos trabalhadores, né, nos feedbacks. Por um outro lado, mas olhando para a saúde, né, emocional e psicológica, né, a gente tem a Wells e a Amarelo, são dois exemplos aqui, que são benefícios corporativos para a saúde psicológica. Então, por exemplo, tanto na Wells quanto na Amarelo, a empresa contrata e aí a pessoa tem um aplicativo ou pelo site, ela consegue contratar ali uma terapia. E ela consegue ter um acompanhamento, conversar assuntos pessoais, trazer uma série de outras coisas, além dessas empresas gerando conteúdos relevantes com relação a esses temas para os colaboradores, engajamento e por aí vai. Você consegue ter uma empresa dentro da sua empresa olhando para a saúde emocional dos seus colaboradores, para que eles se sintam bem e tal. Então, é uma tendência bem crescente. E as empresas têm buscado muito e têm obtido excelentes resultados ao investir nessa saúde, né, mental dos colaboradores. Por outro lado, tem ali a Gympass, que inclusive comprou a Wells, que é uma empresa que oferece benefício corporativo para quem quer praticar um exercício físico ou incentivar a praticar o exercício físico, seja yoga, seja o balé, seja uma academia. A Gympass consegue conectar o colaborador com a atividade de bem-estar. E por que a empresa paga por isso, né? Acho que eu já expliquei aqui para trás, porque a empresa, o colaborador, quando ele se sente bem, ele está mais atraente, mais produtivo, então isso impacta positivamente no resultado da empresa. A Gympass foi fundada no Brasil e hoje ela está em Nova York e tal, ela tem um valuation de 2,2 bilhões de dólares, é a maior empresa desse segmento no mundo. E ela conseguiu criar essa conexão, ela teve essa sacada há 10, 15 anos atrás, quase, né? De que as empresas precisavam olhar para o bem-estar e aquilo impactar positivamente no resultado delas. E aí, por fim, tem a Games Pass, né? Que no caso, vos falo aqui, que é da mesma forma que a gente tem as pessoas que praticam exercício físico, que gostam de cozinhar, que, né, tem uma série de coisas. Tem também a galera do game, que precisa ter ali um tempo, uma atenção e tal. Então, o Games Pass, ele é uma forma da empresa reconhecer o hobby ali daquela pessoa e apoiar e trazer aquilo para dentro do universo dela, para que aquilo gere engajamento, relacionamento entre os colaboradores e por aí vai. Um negócio bem legal.
Outra coisa que tem acontecido muito dentro das empresas é elas trazerem os hobbies para dentro. Quem ainda tem escritório, né? Muita gente não tem mais, mas quem ainda tem escritório tem buscado formas de trazer o hobby para dentro do escritório. Aqui eu trouxe um exemplo bem, para mim é aleatório e para mim é interessante que pratico jiu-jitsu, né? Mas a Twitch lá em São Francisco, a Twitch é uma empresa da Amazon, hoje da Amazon, comprado pela Amazon, é uma empresa onde você consegue transmitir lives do que você está fazendo. Então, ela é muito utilizada pelos gamers. Enquanto ele está jogando, ele transmite a tela dele, vai interagindo com a galera ali. Também é um unicórnio, vale alguns bons bilhões. E essa empresa, a Twitch, ela construiu um tatame dentro do escritório dela, e ela tem horários ali, às 11 horas começa o treino de jiu-jitsu. Aí o colaborador que nunca fez jiu-jitsu, mas ele está procurando alguma coisa, ele vai lá e treina com os colegas de trabalho dele dentro da empresa, né? Então ele tem um tatame para ela poder praticar e a empresa apoia, e aquilo tem impactado positivamente no resultado da empresa. Aqui no Brasil você tem a Melicidade, que é a Mercado Livre, tem uma cidade, né? Fica ali em Osasco, em São Paulo, e na Melicidade você tem 4 quadras de vôlei, 3 piscinas e por aí vai, né? Tem uma série de coisas que você traz ali para a pessoa, poxa, eu não preciso trabalhar toda hora, eu posso parar 1 hora aqui e dar uma nadada e depois voltar a trabalhar. Aqui em Maringá tem a TecnoSpeed, ela tem a Tecno House, que tem uma piscina no escritório deles, né? Então as pessoas podem de fato trabalhar, podem praticar o hobby. Então a empresa tem trazido o hobby às vezes para dentro do trabalho. Tem também aquele negócio do Pet Day, não sei quem já viu, mas as empresas elas definem um dia na semana, um dia no mês, em que todo colaborador pode trazer seu pet para dentro da empresa. Então isso também gera engajamento, também gera bem-estar, também gera sensação de felicidade e tem dado bons resultados. Por fim, vou trazer aqui que já está acontecendo na nossa região, né? Aqui em Maringá e por aí vai. Eu conheci o Nilmar num evento do Ecotic Nova, é um evento do Sistema de Inovação de Maringá e Londrina. E lá naquele evento do Ecotic Nova, a Software by Maringá, a Abratic e a TI Paraná se juntaram para organizar um campeonato entre as empresas de tecnologia, né? O Cooper Game Tech. E o campeonato teve muito engajamento, com a premiação sendo entregue presencialmente lá no evento, os colaboradores, o dono da empresa dobrando a premiação, dando parabéns, a galera se emocionando até. Então a gente conseguiu perceber ali também presencialmente que um detalhe que é você trazer o hobby do game para dentro do ambiente de inovação impactou positivamente ali na vida daquelas pessoas. Aí tem um vidinho aqui para encerrar que mostra um pouquinho até do nosso serviço da Games, né? Como é que a gente pode colocar o game dentro das empresas e de uma forma positiva. A gente mantém as cores, né? Taqueda continua com o escuro. Isso mesmo, Taqueda tá com E ó o Vinícius. escuro. E já fez o Que primeiro gol. isso? Que golaço! Gol! Golaço do Vinícius, driblou. Esse campeonato atingiu 22 mil visualizações na plataforma, acabou muita gente vendo, né? São empresas de tecnologia enfrentando outras Isso, empresas. mas isso que eu ia falar. Cara! E agora estão se matando ali agora, ó. Olha só. São mais de 120 colaboradores ali. Vai, mas volta. Ele fez um bait, será que foi um bait? Foi um bait, mas Usou o flash, chegou a equipe, quebrou o cronômetro ali e a briga, pancadaria foi estourada ali. Double kill na mão do Viego. Será que ele consegue Cabecinha ali, né? E fica com um X1. Nossa, o Victor consegue fazer esse take junto com o jogador Andy, cara. Conseguiu
timing. E, cara, esse é o problema do VT. Todas essas partidas elas foram transmitidas nessa Twitch, né? Então a galera Uma narrou, terceira partida. acompanhou. Olha aí, olha o torceu, Takeda. por Pintou o aí foi, empate. né? Foi um Gol! negócio de muito engajamento. Gol! Messi! Faz pro Takeda, empata. E isso, a briga estoura ali, e o Sil tá dando tiro, tá batendo, e ninguém segura ele, e ele tá batendo. Dando um tiro na mão dele ali, ao direito da Lulu ali. Certeza, uma balaça. O Kiko já leva mais um. Sabe que tem jogador de Alp, ele no bombe e leva mais um jogador, garante mais o terceiro e fica só o Joker fazendo alguma coisa e o Kiko acabou. Game-se, surpreenda-se com todo esse engajamento. Marque uma conversa com a gente. Bom, é isso, pessoal. Obrigado aí pela participação de todos. Agora queria abrir para quem quiser comentar um pouquinho aí, se acredita que ser feliz impacta positivamente na produtividade, né, Nilmar? O que você achou aí? Oh, maravilha aí, parabéns aí pela apresentação, né? Assim, eu estava lá em Maringá, eu vi, nós temos que trazer esse negócio para a região aqui, né? Então, por isso que talvez fizemos essa apresentação aí para poder ver se a gente consegue um público interessado em organizar campeonatos aqui na região também pela Iguaçu IT, Iguaçu Valley, né? Certo? Maravilha. Mas assim, pessoal, se quiser fazer perguntas aí, né? Pode fazer assim, mas eu vou fazer uma pergunta, assim, aquelas bem capciosas, sabe? Tem o pessoal de assim, tem alguns canais que eu acompanho, né? E daí tem o pessoal ali que fala assim das teorias conspiratórias do Grande Reset, né? Great Reset, né? Então, o que acontece, né? O pessoal questiona muito, assim, que no caso do Great Reset, ele propõe que, diga assim, no mundo as pessoas, agora o Gil não digamos assim, ter muito, né? Não, as pessoas vão ser felizes com um pouco que tiverem, né? Não vai ser mais aquela estratégia que você comentou de ter que buscar o sucesso para depois ter a felicidade, certo? Então, isso aí colocar, digamos assim, pelas, assim, que o que acontece, o Fórum Econômico Mundial, né, discute isso, né, onde que, na realidade, o Fórum Econômico Mundial é composto por grandes corporações, corporações gigantescas, né, inclusive tem grande parte, digamos assim, das corporações fazem parte participam desse Fórum Econômico Mundial, né, e eles colocam assim, que a tendência de você, as pessoas, assim, elas não buscarem, assim, não querendo mais, assim, buscar tanto sucesso, mas viver com menos, mas viver feliz. E assim, eu penso assim, tem alguns que questionam, digamos, essa proposta, né? Porque ela parece meio manipulativa, né? Não, cara, não adianta você querer buscar o sucesso, querer se empenhar, assim, para poder alcançar, ter uma empresa, uma corporação, assim, porque, afinal, todo mundo tem que ser feliz, né? O que você acha disso? Você acha que, assim, existe, digamos, uma conspiração global para que, digamos, uma conspiração para que seja pregada essa lógica, com o objetivo das pessoas não serem mais competitivas, não buscarem mais competitividade, não atrapalharem as grandes corporações? Boa pergunta. Eu tenho uma opinião assim que existem sempre tendências assim globais, estratégicas, né, que influenciam o consumo. Se você pega, por exemplo, essa necessidade, né, ou essa
essa noção de individualismos que a gente tem, né? Isso aí vem do Adam Smith, pai da economia. Ele explica não para todo mundo, mas ele explica para os donos de empresas, de grandes corporações em 1900 alguma coisa, que quando o padeiro ele acorda cedo para fazer o pão, ele está pensando nele mesmo, né? Ele está pensando em comprar um carro, comprar uma casa e tal, e o fato dele ser egoísta ajuda a pessoa que quer comer um pão de manhã. Então, a gente tem, assim, teve uma escola, mas essa não é a única escola, né? Então, tem uma série de escolas que pregaram para a gente modelos econômicos diferentes, né? Então, o que prevaleceu foi o modelo econômico do individualismo, a busca pelo prazer, que gera o resultado coletivo, né? Então, a busca individual por prazer, por satisfação, vai gerar o resultado coletivo. E por muito tempo, as empresas se apossaram desse conceito porque ele era interessante, né? Então, a gente saiu do modelo da Revolução Industrial, a 1, a 2 e a 3, né? Aonde, quanto mais a pessoa trabalhava, né, na obra, no chão de fábrica ali, mais a indústria produzia, né? Então, mais carros saíam. Então, eu precisava incentivar ela a ter um carro maior, ter 2 carros, ter uma casa com piscina, fazer a hipoteca e tal. Eu precisava incentivar o consumo, porque o consumo gerava o crescimento da indústria, do PIB depois, uma série de coisas. Agora, nessa quarta revolução industrial, mudou na prática, porque agora você pega, por exemplo, a Amazon. 30% de tudo que é fabricado, né, produzido e distribuído pela Amazon é feito por robôs. Entendeu? Então, é uma tendência crescente. Então, hoje, para a Amazon, é importante ter um monte de gente na indústria? Não. Não, robôs fazem grande parte, né, do serviço. O que é importante? É importante a pessoa se sentir bem, porque daí ela vai consumir de forma inteligente e tal. Então, tem uma mudança comportamental na indústria, primeiro, né? Então, essa mudança comportamental na indústria impacta o interesse das grandes corporações, que, por sua vez, depois acabam apoiando ideias, que vão surgir uma série de ideias, né? Uma série de opiniões que são mais compatíveis com o seu modelo de negócio atual. Então, sim, existe um interesse de grandes corporações ou de grandes instituições em que a gente acredite num modelo não mais tão individualista, não mais tão assim, faz o seu, ganha dinheiro mesmo e constrói algo material, porque o mundo está aí cheio de guerras, mas mais um modelo assim, e pensa no próximo, pensa no mundo como um só, por conta de aquecimento global e uma série de coisas, mas são tendências, são escolas, eu acho que cada região acaba defendendo uma, né? Se você for pegar lá para a galera do Sheik, do Oriente Médio, eu acho que a questão do aquecimento global não vende muito bem lá, porque eles, né, é tudo em base do petróleo. Então, e eles estão fazendo fortunas e são, né, estão entre as economias mais ricas do mundo ali e tal. Então, para eles, não é um modelo que eles vão vender, né, que eles vão ali apoiar e tal. Mas para outra região que não tem o petróleo como a principal fonte de receita, vender essa questão que nem a Tesla lá, o Elon Musk vendendo o carro, né, elétrico e por aí vai, para alguns lugares isso vai se aplicar e a pessoa vai consumir, né? A ideia do Elon Musk foi justamente de que o mundo está cada vez indo para um caminho de se preocupar com um todo, porque a gente vai destruir. Então deixa eu fazer um carro elétrico, porque daqui a pouco vai ser tendência. Aí você pega nos países da Europa lá, bem desenvolvidos, Suécia e por aí vai, eles consomem carros elétricos, eles têm dinheiro, eles têm condições, eles olham e falam, poxa, eu não quero prejudicar o meio ambiente, vou consumir um carro elétrico, é onde a Tesla tem mais impacto. Ela não consegue vender no Oriente Médio, ela não consegue nem vender no Brasil também, está bem longe da Tesla crescer aqui, mas existe já, e aí o Elon Musk, a Tesla vai vender o aquecimento global, porque é uma forma do modelo de negócio deles, né? Então, quanto mais a gente se preocupa com o aquecimento global, menos a gente consome carros que queimem combustíveis fósseis. Então, tem sim, Nilmar, mas eu vejo assim, muito para mim, né? O que funciona para mim? O que funciona para mim é o equilíbrio, né? Eu quero ser um bom pai, um bom marido e por aí vai. Então, tentar primeiro atingir um sucesso profissional, às vezes me afasta da minha família. Quando eu estava lá em São Paulo e respondendo para o pessoal em Singapura, tinha vezes que eu precisava trabalhar 14 horas no dia.
né? E situações que eu tinha reunião meia-noite, por conta do horário de Singapura e tudo mais. Aquilo estava ruim, porque eu acordava cansado, o horário que eu tinha para ver minha filha, eu não estava bem disposto. Eu não estava funcionando bem, assim, sabe? Então, eu acabava não sendo um bom pai e tal. Então, para mim, funcionou buscar o equilíbrio, buscar uma vida saudável e tal, e isso tem aumentado a minha produtividade. Para mim, funcionou. Então, eu acho que é muito importante, né, na hora que você for ver qual escola ou qual modelo de pensamento a gente vai seguir, prestar atenção no que funciona para você, né? Acho que é fundamental. Maravilha. Beleza, alguém vai ter uma dúvida, uma pergunta aí? Mas assim, hoje, assim, para poder, no caso da tua, assim, da sua empresa, né? Para contratar os serviços, digamos, a games, assim, o que tem que ter, digamos assim, um conjunto de empresas querendo participar ou só para poder formar os times, para organizar o campeonato? Como é que funciona? Tem uma plataforma, a gente vai lá e clica e faz tudo sozinho, ou vocês... Como é que funciona? Como é que é esse trabalho? Que trabalho Ah, vocês fazem para entregar isso? tem um trabalhinho aqui por trás dos bastidores, né? Eu acho que o principal é ter pessoas, né? Principalmente jovens ali de 20 até uns 35 anos, que é o público que consome já o game ali como um dos principais entretenimentos. Acho que o principal, seja cliente ou seja colaborador, né? Então a gente tem duas frentes de atuação. A gente pode desenvolver uma experiência para o cliente final. Então a Ikefome, é aquele aplicativo de delivery aqui de Maringá, comprado pela Magazine Luiza. Ela tem, dentro do público dela, né, 60% é gamer, das pessoas que pedem comida e até já estou jogando, eu não vou sair para comer, eu já vou pedir minha comida aqui e tal. Então, para a Ikefome, a gente faz uma ação para o colaborador, para o cliente final, um cupom de desconto, o campeonato dos fominhas e por aí vai. E aí eu estou engajando a minha base de clientes. Quero engajar meu cliente, eu descobri, e é dados, né? A gente tem uma série de dados aqui, que entre os jovens de 20 até 40 anos, ele é 30 e poucos anos, tá entre games, pet, são um dos principais assuntos que eles consomem. Então, poxa, eu quero posicionar minha marca com o meu público, mas não algo, um ads, não algo empurrado, assim, sabe, spam. Quero que seja algo que ele já está acostumado a consumir. Então, eu apoio, eu faço um campeonato, eu crio alguma coisa de engajamento ali, e através desse campeonato eu aplico a minha marca, aplico meus produtos, minhas ofertas. Então, seria uma frente. A outra frente, que seria para os colaboradores, aí eu tenho uma empresa com 20, 30 colaboradores, eu já consigo fazer uma ação de Copa do Mundo, um campeonato de FIFA, alguma coisa interna e tal, e teria que conversar com a gente, tem como criar na plataforma, mas não teria acesso a todas as funcionalidades, né? Teria que conversar com a gente, que a gente cria desde o regulamento, o nome, como vai ser o campeonato, faz o chaveamento, chave de grupo, alinha ali a expectativa de quem vai jogar. Eu faço faculdade, só pode jogar final de semana, então faz uma agenda de acordo com a realidade daquele colaborador. E também a gente transmite as finais, semifinais, com narrações, que nem eu mostrei no vídeo ali, cria um engajamento na Twitch e tal. Então, a empresa pequena, ela já conseguiria fazer uma ação, uma empresa que tenha pelo menos 30 colaboradores, acho que seria o mínimo ali para a gente começar a trabalhar. E também grupos, associações que tenham, né, um guarda-chuva, por exemplo, o Sebrae, alguém que tem uma série de comunidade de empresas, que foi o caso da Software by Maringá, da TI Paraná e por aí vai. Eles têm um grupo de empresas que às vezes pagam mensalidade e que querem ver valor no que eles estão pagando, né? Seja palestra, eventos, conhecimento e ações com os meus colaboradores, que seria o Campeonato Gamer. Então, para esse grupo também faz total sentido, porque daí você consegue fazer entre empresas, entre regiões e criar uma rivalidade e brincar. E aí muita gente pode achar, poxa, mas será que isso aí vai funcionar na minha empresa? O ideal é começar com um Forms. A gente manda uma pesquisa sem custo algum, né? Agenda um papo comigo, ou com a Kelly, ou com alguém da empresa, e a gente manda uma pesquisa sem custo algum para validar ali qual é o interesse da tua base, seja de cliente ou de colaboradores. E aí vocês normalmente vão se surpreender com os resultados, né? Que nem estava no vídeo. A cada 4 brasileiros, 3 consomem algum tipo de jogo eletrônico. Então é algo bem comum já na rotina, que a gente não parou para perguntar.
Mas se a gente parar para perguntar, a gente vai ver que existe essa demanda, que existe esse público e que a gente pode criar uma ação em conjunto com eles. Legal. Maravilha. E se alguém tem alguma dúvida ainda, já estamos aqui 9h06, já passamos o nosso tempo, né? Mas, assim, muito interessante, assim, essa proposta, né? Nós estamos pensando aqui, assim, fazer pela Iguaçu e ter um campeonato entre as empresas que são associadas, né? E universitários, né? Na universidade, o pessoal da área de tecnologia aí. Vamos ver se conseguimos hoje sensibilizar esse grupo aqui, assim, para poder participar. Então, nesse sentido também, a gente fez essa atração de hoje aqui, falar desse assunto, né? Por que fazer um campeonato de games, né? Então, Como é que isso pode impactar na produtividade, né? Às vezes o negócio é mais amplo do que a gente imagina, né? Mas eu acho que a partir do momento que a gente presta atenção no interesse do próximo e trabalha isso, a gente acaba engajando ele, consequentemente gerando resultado. E os universitários, assim, já tem uma cena, né? Já tem um universo muito consolidado dentro dos games. Durante a pandemia, os jogos interatléticas e tal foram todos eletrônicos e se mantiveram. Então, hoje, você entrar dentro de uma universidade e perguntar, a Atlética tem time de games, de esporte? Com certeza, ela vai ter uns 2, 3, 4 times. É perigoso ela ter mais times de esporte do que de futebol, porque o game já é mais consumido que o futebol no Brasil. Maravilha, então. Beleza. Bom, pessoal, se ninguém mais tiver alguma pergunta aí, vamos finalmente, então. Oi, quiser, pode. Não, eu vou deixar aqui no link do chat, e caso alguém queira também, né? Um link que é o link dessa apresentação. E aí tem alguns, dentro da apresentação, tem links que a pessoa pode, quero ler a matéria, eu quero ver o estudo, eu quero, né, me aprofundar. Então eu deixei os links todos ali, por exemplo, até para consumir o conteúdo da Gympass, tem um link para entrar na Gympass. Então, se alguém quiser o material ou também quiser que eu apresente esse material em outro lugar, eu fico à total disposição. Para mim é bem legal falar sobre felicidade, né? E compartilhei aí com vocês no chat. Aí, se precisar, também pode pedir para o Nilmar que eu faça um PDF e mando para ele e vocês pegam com ele o material da palestra aí, do papo. Maravilha. Assim, para encerrar aí, então, a sua mensagem para os empresários aí, né? Assim, uma mensagem final e como podem entrar em contato com você. A mensagem final, acho que é essa mesmo, sabe? De olhar primeiro para você se sentir bem, né? Acho que o universo ele gira dentro de você. Quando você está bem, as coisas ao seu redor tendem a melhorar. Então, seja a saúde emocional, de você procurar uma terapia, de você procurar um exercício físico, você procurar um hobby. A Kelly, ela é jardineira, então ela planta e tal. Então, não tem essa de melhor ou pior hobby. Acho que o importante é você buscar estar bem e, consequentemente, as coisas tendem a melhorar, assim, sabe? Em termos de produtividade, em termos de sucesso e tal. Então, só inverter a lógica de, em vez de ir lá pegar o pote no final do arco-íris, aproveitar o arco-íris. Acho que essa é a mensagem principal. É como eu tenho obtido o meu sucesso, como eu tenho visto que as pessoas têm encontrado sucesso, elas aproveitarem o caminho e não o final, né? Não o sucesso por si só. E quiserem encontrar contato comigo, eu estou no LinkedIn, estou no Instagram, estou no WhatsApp. Meu e-mail é joe, vou colocar aqui também, @gamesgame.gg. Fico aí à total disposição para bater outros papos, né? Espero que todos priorizem aí o bem-estar próprio e, consequentemente, o do próximo. Beleza, então. Muito obrigado pela participação novamente aí. Muito interessante o seu assunto, assim, que você trouxe. E até a próxima semana que vem, pessoal. Tchau a todos aí.